Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Há pouco tempo, conversando com uma coach, uma cliente minha de coaching, ela chega para mim com uma dúvida que eu considero bem interessante e que pode te ajudar também. Ela chegou falando que ao longo daquelas 3, 4 sessões que nós havíamos feito até então, que ela já se sentia muito consciente, ela conseguia perceber o que ela de fato queria numa relação, o que ela esperava de um homem, o que era importante para ela e também aquilo que ela vinha fazendo errado, que talvez por conta daquilo os seus relacionamentos não tinham prosseguimento. Mas que agora, estando consciente de todas essas coisas e não mais aceitando nessas vezes nas últimas vezes que ela tinha saído, ela se dava conta que ela não estava mais aceitando qualquer um, ela estava um pouquinho mais seletiva e avaliando um pouquinho mais a situação, diferentemente de como ela fazia antes, mas que ela se deu conta de que ela estava com receio de será que eu estou descartando rápido demais alguém? Ou será que eu estou insistindo ou investindo demais em um pretendente que não tem futuro? Laila, como eu vou saber disso? Olha, eu falo que cada um de nós tem a sua balança pessoal e nesta balança, para cada um de nós, vai pesar de uma forma diferente determinadas situações, características e características de personalidade, de um modo geral. Para cada um de nós vai pesar de uma forma diferente. Então vamos supor, para algumas, um homem ciumento está na lista daquelas coisas que é inaceitável, porque ela precisa de liberdade, ela é uma pessoa que quer se sentir livre e não quer sentir a pressão de um homem perto dela, no sentido de aprisionando ela com seu ciúme. Então, quando ela coloca isso na balança, avaliar se ela está começando um relacionamento, está lá no início de uma relação com alguém e ela percebe que este homem é ciumento e ciúme na balança dela é algo inaceitável, talvez sim, é lógico que provavelmente ela está já avaliando outras coisinhas também, mas se ciúme é algo inaceitável, a não ser que ele tenha muitas outras características que façam com que ela se sinta muito envolvida com ele, é importante ela olhar para essa história do ciúme, a balança pesa. Eu me lembrei agora de uma cliente minha que ela começou a sair com um colega de trabalho dela, era uma pessoa bastante interessante, inteligente, eles tinham muito assunto, era gostoso estar com ele. Mas ela se dava conta do quanto ele era grosseiro com as pessoas com quem, desde o garçom quando vinha servir a mesa, ou mesmo no trabalho, como ele tinha uma atitude petulante diante da secretária ou do vendedor. Então isso para ela era algo essa falta de cuidado com o outro era algo que pegava muito forte nela. Então, quando ela coloca na balança dela estas atitudes, essas características dele, na balança dela isso tem um peso muito forte por conta dos valores que ela tem. Então, provavelmente, se ela estendesse uma relação com ele, se ela entrasse, ela na verdade nem chegou a entrar numa relação com ele, mas se ela entrasse numa relação com ele, toda vez que ela visse que eles saíssem, ela percebesse ele destratando o manobrista, ele sendo grosseiro com as pessoas em volta deles, isso ia se tornar algo muito desgastante para ela e provavelmente ia chateá-la muito, gerando no longo prazo problemas na relação, com certeza, às vezes bem no começo também, tá? Então veja só, talvez para você o ciúme, como eu coloquei anteriormente, se eu fosse escolher, não escolheria um homem ciumento, mas parece que eu sei lidar com isso. Então na sua balança isso não pesa. Poxa, eu acho que devia tratar bem as pessoas.
Ah, mas se for ver, isso não é algo que me toca tanto ou que me incomode tanto na sua balança, então isso não pesa. O que pesa na sua balança? Quais são aquelas coisas que são inaceitáveis para você? Então, quando você for pensar no estou descartando uma possibilidade de relacionamento cedo ou tarde, você pode avaliar essas coisas que são inaceitáveis para você e talvez, se você nem tem envolvimento ainda com ele, para que insistir em algo que tenha uma situação que é bastante desagradável? Você nem insiste, certo? Agora, naqueles casos em que não tem nada de tão desagradável assim que pese tanto na sua balança, talvez você vá se dar conta de que ele faça pequenas coisas que te incomodam. E aí, eu diria que você pode ver isso só como pequenos sinais. Vou dar um exemplo. Você sai com ele pela primeira vez e ele não paga a conta. Para algumas mulheres isso é muito ruim, ou nossa, que indelicado e tal. Para outras, não achei legal, e para outras isso é muito natural. Para você, se não está no topo das coisas de cuidado que você elimina, se você coloca como um pontinho, vamos dizer que é só um ponto, eu falo, coloque aquele ponto ali como... Só que para ele ser um ponto que vá pesar muito ou pesar pouco, vai depender se você vai encontrando muitas outras coisas que te desagradam. Então, ele não pagou a conta no primeiro encontro. E cá entre nós, gente, primeiro encontro é tudo tão complicado, você não sabe o que ele está esperando, ele não sabe o que você está esperando, é sempre muito difícil. Depois eu vou falar a respeito dessa questão do pagar a conta. Mas é sempre muito difícil saber como agir, então tá todo mundo tenso. Então deslizes podem acontecer, acontecem com mais facilidade. Aí justamente por isso que você precisa tomar um cuidado para não sair descartando qualquer um, porque ele não pagou a conta, ou porque ele não abriu a porta do carro para mim, ou porque ele veio com a roupa que eu não gosto. Esses são pequenos pontos que vão ter um sentido e talvez pesem na sua decisão se você somar vários desses que, se comparados com os pontos positivos do que você percebe nele, do que ele te agrada, o que pesa mais, tá bem? Mas para isso precisa de um certo tempo. Então, a não ser que sejam aqueles casos em que ele tem uma atitude que é inaceitável para você, aí sim você pode esperar um pouquinho mais. Mas, olha, percebi uma coisa que não me agradou, percebo outra que não me agradou, mas e como estão aqui os pontos positivos, né? Poder ir avaliando um pouquinho disso tudo. Eu não sei se você assistiu um vídeo que eu fiz recentemente, Sapos Não Viram Príncipes. Acho que vale a pena você assistir. Fala um pouquinho também sobre a respeito disso. Eu espero poder ter ajudado você a pensar um pouco mais, ter te dado elementos para você refletir a respeito do que vale a pena para você, a respeito do que você quer para sua vida amorosa. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, Relacionamentos em Terapia. E também não deixe de curtir esse vídeo. É dessa forma que eu sei se esse conteúdo tá te agradando, está te ajudando, e assim eu continuo esse trabalho. Agora, o vídeo da semana que vem, eu vou falar a respeito de insegurança masculina, tá bom? Tchauzinho, a gente se vê!